Bem, pessoal, como prometido, eu vou fazer essa aulinha aqui, né? Para vocês entenderem e poderem explicar às suas crianças, seus filhos ou dependentes, né? Esse assunto aí do capítulo 2, que alguns acharam um pouco complicado, tá? Mas, de forma geral, é um assunto fácil, tá? É só questão de costume mesmo. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai trabalhar com contagem de número. Contagem de números, tá? Então vamos lá. Imagina que eu quero saber a quantidade de números que tem do número 1 até o número 5. Fica fácil, né? Porque 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu tenho 5 números, né? Aqui dá para ver, já olhar aqui e a gente descobre a quantidade de números que tem, né? Só contar 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Por exemplo, quantos números tem do número 0 até o 6? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observe que, como tem o zero aqui, a gente tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, quantidade de números, né? 7 números. Números. Okay? Só que algumas vezes o intervalo não é tão simples assim, né? E também o intervalo é maior. Então, a gente pode observar aqui, nesses dois exemplos, né, que a gente pode não decorar, mas entender que quando eu faço uma contagem de números, se eu pegar esse último número aqui, por exemplo, 5, tá, e subtrair do primeiro número, tá, eu obtenho 4. Esse número 4 aqui é a quantidade de intervalos, né, que tem entre os números. Então vamos aqui ver direitinho. 1, aí eu tenho um intervalo. Aí 2, eu tenho outro intervalo. 3, eu tenho outro intervalo. 4, eu tenho outro intervalo. 5. Observa que eu tenho 5 números, né, que a gente pode chamar também de marcadores. E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Observe que esse intervalo pula de 1 em 1, né? A diferença de cada número é o número 1, né? Ou seja, eu sempre somo 1 aqui para obter o seguinte, para obter o marcador seguinte, mais 1. Ou seja, a quantidade de intervalos aqui são 4 intervalos. Tá? Então, toda vez que eu pego o último número e subtraio do primeiro, né, eu vou obter a quantidade de intervalos que tem entre os números, certo? Então, vamos pegar outro exemplo aqui. Imagina um intervalo entre 40 e o número, por exemplo, 98, certo? Se eu subtrair 98 de 40, observe que eu vou ter aqui 8, né? E aqui 5. Eu vou ter 58 intervalos. Se eu quero saber a quantidade de números que tem nesse intervalo, ou está aqui o intervalo fechado, né? Ou seja, quando é um intervalo fechado, é um intervalo que os dois números eles entram, né? Aí eu tenho que somar mais um. Ou seja, de 40 até 98, eu vou ter 58 intervalos e 59 números. Tá? Então, isso é a base dessas contagens de números, tá bom? Então, vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos ver quantos números, né? Opa! Quantos números eu tenho de, vou chutar um número aqui, 65 até 132. É um exemplo. Observe o seguinte, que esse até significa que eu tenho que contar o número 65 e tenho que contar o número 132. Tá? Então, a gente vai chamar essa regra do até. Então, aqui, tá? Qual seria a fórmula, né, de contagem de números? Eu vou pegar o último número, 132.
Subtrair de 65. Observe que quando eu faço essa conta, o que é que eu encontro? Eu conto em quantidade de intervalos, né? Intervalos que tem entre os números. E para saber exatamente a quantidade de números que tem nesse intervalo, eu tenho que somar mais um. Tá? Então vamos lá. 132 menos 65. Tá? Aqui 5 para 12 vai dar 7. 1 aqui. 7 para 13 vai dar 6, né? 6. Aí vai 1, 0. Ou seja, eu vou ter 67 intervalos. Somando mais um, 68 números. Então, eu tenho 68 números nesse intervalo, que vai de 65 até 132. Só que a gente começa a fazer isso de forma instantânea, sem precisar saber que é intervalos, né? A gente, entre aspas, a gente decora, né? Como faz, tá? Então, vamos fazer mais exemplos agora ainda. Então, saber a quantidade de números, tá? Outro exemplo. Tá aqui, quantidade. Minutinho. Quantidade de números que vai ter entre 54, outro exemplo, até 110. Pronto. Aí como é que faz? Pega o último número, subtrai do primeiro e soma mais um. Aí acha o resultado. 110 menos 54, né? Fazer essa subtraçãozinha aqui. Vai dar 6. 1. 6 para 11 é 5. Né? Vai dar 1, 0. Então, vou ter 56, a subtração, mais 1, 57. Ok? Então, seria essa regrinha, né, que a gente chama regra do até. Basta pegar o último número, né? O último número. Subtrair menos o primeiro. Tá? E depois somar mais um. Pronto, isso aqui seria a fórmula. É a única fórmula que eles precisam decorar, né, que vocês precisam decorar para fazer todos os exercícios desse capítulo. Né? Tem umas variações, mas essa aqui é a fórmula básica, né, que precisa ser decorada. Só precisa decorar essa mesmo, isso se chama do até. Ok? A regra do até. Aqui, a regra do até. No livro tem a regra do entre, regra do entre, tem a regra que chama S21, certo? Tem regra para pares, ímpares, etc. Então, não precisa decorar nenhuma dessa aqui, tá? Não precisa decorar nada. A única que precisa decorar é essa aqui. As demais a gente vai fazer apenas usando o raciocínio lógico. Mais regra do até. Certo? Então, é só ter isso em mente. Tá? A gente vai usar apenas raciocínio lógico, mais a regra do até para fazer todos os exercícios do capítulo 2. Tá bom? Então, isso aí eu queria que vocês tivessem em mente. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui só para a gente finalizar esse primeiro bate-papo. Tá bom? Deixa eu limpar a tela. Vou falar a quantidade de números, vou fazer
esse símbolo, tá? Esse símbolo vai representar a quantidade de números a partir de agora. Quantidade de números, tá? É bem usual esse símbolo para representar uma quantidade, tá bom? Então vamos lá, quantidade de números que tem, vou botar aqui o número entre 120, de até, né? 120 até, vou chutar aqui 241, tá? Então vamos lá, vamos fazer 241 menos 120, tá? Aí 0 vai dar 1, 2, né? E 1, ou seja, 121, a subtração. Lembra que isso aqui não é a quantidade de números, a subtração, né? Isso aqui é a quantidade de intervalos, então eu tenho que somar mais 1 para saber a quantidade de números, 122, tá? Então, como é a regrinha? 241 menos 120 mais 1. Isso aqui deu 121, né? Subtração. Quando soma mais 1, a resposta 122, números que tem nesse intervalo que vai de 120 até 241. Beleza? Então isso aí acredito que é fácil, né, de entender, tá bom? Então vou parar o vídeo aqui, tá? A gente vai fazer mais uns 3 vídeos para não ficar muito longo, tá bom? Então é só isso aí por enquanto. Então tenta entender esse pedacinho logo de início, ok?